O véu do passado que é encoberto, que é útil, necessário, né? Então a gente precisa sempre lembrar disso, porque a gente tem uma ansiedade para saber o que nós aprontamos, né? E o pior é que a maioria de nós nunca fez coisa assim que seja relevante, que seja boa. Se a gente pegar a reencarnação agora, nossa encarnação atual, a gente vai ver que nós tivemos uma vida medianamente medíocre. Se você pegar vidas anteriores, é muito provável que tenha sido pior ainda. Por causa de ociosidades, de exageros, de abusos, de excesso, né? Hoje a gente repreende uma pessoa que não quer se ocupar, uma pessoa que não quer trabalhar, a gente repreende. Mas é muito provável que a gente já tenha enfileirado nesse caminho também. Então hoje a gente está se esforçando para ser mais útil, mais produtivo, mais relevante. Nós estamos fazendo todo o esforço possível. Então o véu no passado é útil também nesse sentido, porque se a gente já é meio acomodado, se você souber que você já foi muito acomodado, é provável que soma as duas coisas, o meio com o total, né, vai dar 1,5, né? Aí nós não vamos conseguir escapar, não é mesmo? Mas não é só isso, tem outras coisas que são complicadas, convivência, relacionamentos. Então, às vezes você tem em casa um filho, às vezes a própria esposa, uma pessoa ligada a você, no trabalho, né? Às vezes tem uma dificuldade ou uma facilidade com alguém. Então tudo isso é muito bom quando a gente mantém isso numa certa obscuridade, porque você vai somando, vai acrescentando, vai melhorando. Só tem a melhorar, mesmo com aqueles que a gente tem dificuldade, a gente já sabe que tem e procura se distanciar ou procura dar um tempo. Então a gente não vai criar um problema ainda maior. Mas se a gente percebesse que aquele que nós temos dificuldade, tivesse causado um mal muito maior para a gente no passado, talvez a gente não relevasse, não considerasse, quisesse partir para o ataque, fazer alguma coisa, não é mesmo? Com essa história de hombridade, essas coisas, mas graças a Deus a gente encobre o passado. E aí nos relacionamentos também. O Chico sempre falava que um relacionamento aqui na Terra, um casamento, 90% ou mais deles são tudo uniões de provas. Não são uniões de casais felizes, que vão ficar felizes para sempre, não é? Tanto isso é real, que a gente quando está enamorado de uma moça, de um rapaz, parece que tudo é lindo, maravilhoso, mas aí você começa a conviver, aí você começa a perceber algumas falhas, uns defeitos, uns problemas morais, uns problemas éticos, e isso vai, causando em você uma certa dificuldade. Então, se isso fosse o contrário, por exemplo, se a gente já estivesse num planeta mais evoluído e fôssemos nos unir, é claro que a gente ia recompensar aquela dificuldade com uma facilidade, porque nós temos espírito cristão. Então, a partir do momento que a gente percebesse a nossa falha, a gente já ia procurar corrigir. E a partir do momento que o outro percebesse a nossa falha, ele já ia dar esse tempo quase ilimitado para a pessoa se corrigir também. Não seria um motivo de desavença, de críticas, de brigas familiares, não é? Mas aí é um sentimento ainda mais cristão. Então a gente vai percebendo que, na verdade, é muito importante a gente viver assim, sem saber o que foi, porque quando chegar lá, a gente leva a bagagem de hoje, aí põe lá a bagagem, eles vão colocar num galpão bem grande, todas as nossas bagagens, né? E aí diz assim, isso aqui não prestou aqui, mas depois ele consertou nessa aqui. Então pega essa que jogou fora e põe no lugar daquela. E vão acertando nossa bagagem. Vão acertando. E aí você pensa, puxa vida, que bom. Porque se eu soubesse que estava estragado, eu não ia me preocupar em corrigir, melhorar, ou talvez até estragasse mais. Raros de nós procura corrigir-se de um defeito. Raros de nós. Então, a ideia do véu desse passado, ela é muito importante. Os Espíritos falam isso pra gente toda hora, né? Então a gente vai percebendo aí que se agora, com a doutrina espírita, se a gente se sente punido por alguma coisa, já vem um pensamento assim pra gente, fala assim, alguma coisa aconteceu. Então é confortador, né? Ele fala isso no Evangelho aí, né? Ele fala na concentração de onde estão as falhas, é esse o nosso objetivo. Normalmente a gente se concentra onde estão as nossas qualidades, né? Porque a gente quer exaltar para as pessoas, como é que se fala? Reconhecer as nossas qualidades, né? Então a gente dificilmente está trabalhando nas nossas dificuldades. A gente quer exaltar as nossas qualidades para receber elogio, aquela coisa meio associada a um sentimento que atrapalha muito a vida da gente, que é o orgulho, né? Então,
ele faz essa referência com relação ao sono. Então, a gente fez um monte de coisa num dia e vem o sono físico. Já pensaram como seria aflitivo para a gente passar uma noite diante de um dia difícil que nós tivemos? Então a gente vai lá, deita, muitos de nós deita, relaxa lá, dorme. No dia seguinte tem algumas recordações de trás, do passado, né? Tem alguma coisa, mas ela não interfere tanto se fosse a coisa vivida o tempo todo, né? E devagarzinho, com o sono físico, olha como Deus é esperto, né? Ele pôs o sono na vida da gente, porque devagarzinho a gente vai percebendo quem nós fomos, né? E aí a gente termina dizendo aquela frase bonita do Emmanuel, que se a gente quiser saber quem a gente foi, basta a gente olhar nossas tendências do passado, as tendências atuais, para a gente saber o que foi no passado. Então, sei lá, você gosta de consumo de álcool, de ociosidade, de coisas fúteis, de coisas banais, está muito associado com o nosso passado, né? Então, dá para perceber quem nós fomos, analisando quem nós somos hoje, né? Devagarzinho, a gente vai percebendo e fala, olha aí, sofazinho o dia inteiro do domingo, hein? Meu Deus do céu, né? Podia fazer outra coisa, né? Não é mesmo? Nossa, joguei o domingo inteiro fora. Ah, poxa vida, ó. Então a gente vai devagarzinho aceitando essa ideia aí.